Saudações, família Catequese DH. Tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande estar aqui para celebrar com vocês. Celebrar dois fatos. Um bem simples e outro grandioso. E no final, contar uma pequena história. Hoje eu quero agradecer e louvar a Deus pelos 1000 inscritos no canal. Nós chegamos em 5 de agosto de 2020 a 1000 inscritos no nosso apostolado. Pode parecer pouco para alguns, mas significa bastante, porque começamos o canal em novembro com uma proposta um pouco diferente, de levar a catequese e o desenvolvimento humano para os catequistas, para que o catequista possa aplicar algo para o catequizando. Mas nós aqui na Catequese DH viemos com a proposta de formar o catequista, dar uma atenção para ele. Neste mundo tão conturbado, corrido, muitas vezes o catequista se preocupa tanto com o seu catequizando que esquece da sua formação. Não apenas os seus conhecimentos teológicos, da doutrina, mas a sua formação humana, a sua capacidade de se relacionar com Deus, o seu encontro íntimo e pessoal com Jesus. Então nós trazemos aqui, nos diversos vídeos que já temos gravados em nosso canal, esta proposta de que você se encontre, que você se sinta totalmente íntimo do Senhor e vá se desenvolvendo como homem, como mulher, como cristão, colocando esta base firme e sólida da formação humana em sua formação. Quero também agradecer a Deus por ter chegado a este número em um momento muito significativo, bem próximo à festa da minha santa de devoção, que é Edith Stein. Algumas pessoas podem achar como coincidência, eu acredito muito mais na providência divina. Comemorar um número significativo desse, bem próximo à minha santa de devoção, é uma alegria muito grande. Então, logo mais no dia 9 de agosto, nós vamos celebrar Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Esta mulher forte, firme, de uma dedicação total ao Evangelho e de uma busca da verdade. Talvez estes sejam os sinais que mais me identifiquei quando conheci Santa Edith Stein. Vou falar um pouquinho para vocês de como foi este encontro. Nunca imaginei que teria um santo ou uma santa de devoção. Foi por acaso, não foi nem procurado. Certa vez eu assisti um pequeno filme, quando ainda era seminarista nos Legionários de Cristo, que falava acerca de uma santa, Santa Teresinha dos Andes. E me chamou a atenção aquele relato dela, aquela história que eu tinha assistido o filme, e fui procurar mais na biblioteca do seminário e encontrei apenas um livro chamado Santas do Século XX. E comecei a pesquisar, comecei a ler para poder entender um pouquinho mais sobre a vida de Santa Teresa dos Andes. Eu tinha me identificado ali naquele filme. Só que neste livro continha a história de 5 santas. Na época ainda, para ser mais preciso, Edith Stein não era nem canonizada. Ela seria ainda canonizada naquele ano de 1998. Então ainda era Beata Edith Stein. E era a última história que tinha no livro. Eu comecei a ler, comecei a me identificar, comecei a perceber bastante semelhança, às vezes, do meu comportamento com o comportamento dela. Comecei a criar um laço de amizade, querer buscar mais. Claro que em 1998, todos vocês sabem, não era fácil assim o acesso à internet, a busca, a pesquisa. Era bem diferente do que é hoje, que você apenas digita um nome lá, você tem diversos materiais, vídeos, tudo muito pronto. Então ali não tinha muita coisa. Então fui atrás. Conversava com um padre, conversava com outro, acabava descobrindo um pouquinho mais. Nisso eu saí do seminário e voltei para casa dos meus pais. Isso no ano de cerca do ano de 2000 mais ou menos. E conheci um padre, o Padre Carlos Marquesani, aqui da Diocese de Jundiaí. O Padre Carlos também conhecia já Edith Stein e celebrava, todo 9 de agosto, este momento de celebração por sua data. Então fui me aproximando.
Aí consegui comprar livros, fui comprando mais materiais, conhecendo, e nisto foi só aumentando a devoção. Aos poucos, eu tinha um grande material em casa, livros, aí a internet já estava avançando, e essa devoção, essa relação só aumentando. Então é uma devoção muito ligada, talvez, imagino eu, não quero decretar algo como certo ou errado aqui nesse ponto, mas muito próximo do que deve ser uma devoção. Ela me inspira. Edith Stein me traz um grande conforto espiritual em todas as minhas buscas, em minhas dúvidas, em meus medos, para que eu consiga ter esse equilíbrio emocional na busca da santidade. Por mais difícil que pareça, por mais duro que seja, o exemplo que ela nos dá me coloca dentro desta possibilidade de ser santo. Uma mulher que quis buscar a santidade. Ela sempre teve essa luta por essa busca da verdade em toda a sua vida e toda a sua história. Nisto, eu vou contar um pouquinho da história dela para que possa ilustrar, para que vocês possam conhecer um pouco mais de quem é Edith Stein. Edith Stein, ela nasceu em Breslavia, Polônia, e ela morreu como mártir no campo de concentração de Auschwitz, em 9 de agosto de 1942. Muito contemporâneo, muito próximo a nós. Até 1922, Edith dedicou-se totalmente à filosofia e aos estudos dos manuscritos de Russell, seu mestre. Voltando um pouquinho na história, aos 13 anos de idade, ela deixou o judaísmo e tornou-se agnóstica. E durante seu curso de filosofia, começou a manter os seus primeiros contatos com o catolicismo. E em 1920, a Primeira Guerra Mundial agravou muito essa sua crise pessoal. Seu grande ponto de encontro foi ao ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. E a partir disso ela decidiu ser batizada em 1º de janeiro de 1922. E assim ela deixou seu mestre russo e começou a lecionar no Liceu Dominicano de Spira, por onde ela passou 10 anos, deixando sua cátedra por causa da legislação antissemita. Edith Stein, ela fez algo muito diferente. Não era comum nessa época uma mulher ter um posto tão alto assim, ter possibilidade de lecionar como ela fez. Não era comum, mas ela sempre à frente do seu tempo, lutando, defendendo os seus direitos, conhecendo muito bem os seus deveres. A todo momento ela buscou, porque ela queria ensinar, ela queria mostrar a verdade a todos aqueles jovens. A grande reviravolta em sua vida acontece em 1934, quando ela entra no Carmelo Alemão de Colônia. E lá ela recebe o nome de Teresa Benedita da Cruz. E em 1938, por questão de segurança, foi transferida para o Carmelo holandês. Por conta da guerra, Edith Stein precisou ser transferida pelo seu sobrenome judeu. A grande perseguição, tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu no judaísmo, tudo aquilo que aconteceu de perseguição contra os judeus durante esse período que Hitler esteve no poder. E desde que ela ingressou no convento, a todo momento ela tinha esse desejo de estar unida a Deus, desejo de perpetuar esse amor, gravar em seu coração. Em 1942, o episcopado holandês sofreu as atrocidades nazistas e todos os católicos não arianos foram presos. Irmã Teresa e a sua irmã de sangue, Rosa, foram presas pela Gestapo e levadas para o campo de concentração de Auschwitz, onde 6 de agosto foram executadas na câmara de gás. Talvez esse seja um momento que a gente possa ouvir, ler e passar batido. Mas ela morreu por conta da fé. Ela morreu em um campo de concentração, asfixiada por um gás letal. Tamanho sofrimento que deve ter sido essa morte, essa dor. Mas Edith Stein, bravamente,
entregou a sua vida por conta do Evangelho. Ela poderia ter fugido, poderia ter saído do Carmelo, poderia ter feito inúmeras situações para não seguir em frente ao seu chamado, mas ela não desistiu. Em nenhum momento ela se recusou. E em 1998, o Papa João Paulo II mostrou isso tudo para a Igreja, mostrando quão forte é essa mulher e o quanto ela é exemplo para nós. Teria inúmeras situações, inúmeros fatos para contar da vida de Edith Stein. É bastante coisa, até por ser uma santa recente, a gente tem bastante dados sobre ela. Mas acho que o vídeo ficaria um pouco longo e nos prolongaríamos demais. Mas eu os convido a conhecer, a ver a força dessa mulher, que serve muito como exemplo para nós catequistas, nesta busca pela verdade e esse desejo de transmitir a fé, que é nato do catequista, que é puro, que é do coração. Então eu os convido, conheçam mais a história, agradeço, louvo e bendiga a Deus por ter apresentado e colocado em minha vida a história desta santa fantástica, e agradeço também pelos 1000 inscritos aqui no canal, perto desta data tão festiva e tão alegre em meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.